Vai, a entrevista especial de hoje é legal. Pois é, legal jurídico. Estou com a doutora Alessandra Magalhães, especialista em direito civil, né? Processo civil, direito de trabalho e processo do trabalho. Do trabalho. Tudo bem, doutora? Tudo bem, amor. Muito prazer, muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada, senhora. Muito feliz em estar aqui, obrigada. Nós estamos mais felizes ainda por a senhora ter aceito o nosso convite, né? Para a gente conversar, bater um papo aqui a respeito de direito, né? Uma questão muito importante, né? Sem dúvida. Direito, cidadania, essa é a palavra correta. Exatamente, né? Que é a base, né? O pilar do direito é o exercício da cidadania. Perfeito. No Estado democrático em que vivemos, é isso mesmo. A senhora é paulistana, paulista, osasquense? Sou paulista. Paulista. Sou paulista. Nasceu no interior? Nasci perto de Jundiaí, numa cidade perto de Jundiaí. Mas já vivo aqui em São Paulo há muitos anos, desde a minha adolescência. É mesmo? Desde os 15 anos. Que não faz muito tempo, né, doutora? Você está jovem. É muito gentil. Você já tem 15 anos já de atividade na questão jurídica. 15 anos já de exercício na profissão. E é uma atividade assim, é cansativa ou não? Tem trabalho, né? Exige muito do profissional, né? Você tem que estar muito comprometido com a causa do seu cliente. É inevitável, né? Porque quando uma pessoa precisa de um profissional técnico, de um advogado especificamente, ele deposita todas as confianças e todas as suas necessidades, todos os seus anseios naquele profissional. Ele acredita, então é uma relação de confiança acima de qualquer coisa. E quem não precisa de um advogado, né, doutora? Hoje em dia todo mundo precisa de um advogado, seja para uma consulta, para uma medida preventiva ou para defender diante de uma ação judicial, mas em algum momento da vida alguém sempre vai precisar de um bom profissional. O seu celular não para, com certeza. Não, ainda bem. A senhora falou a respeito do preventivo, né? Sim. Hoje está se usando isso, mas nunca foi sempre assim. Não. A advocacia preventiva ela é fundamental para o empresariado, né? Ele precisa saber com antecedência quais passos ele pode, quais passos ele deve tomar nas suas ações como empresário. Daí a importância da atuação do advogado. Até 10 anos atrás, a advocacia preventiva era um universo para poucos. E ao longo dos anos foi uma batalha, inclusive, dos próprios operadores do direito, de mostrar a importância disso para o empresariado. Olha, é melhor você saber antes quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações e como você deve agir corretamente. Porque o direito, Amaury, não é nada mais do que exatamente isso. Estabelece normas e procedimentos para deixar as pessoas seguras nas suas relações. Então, os meus direitos começam na medida em que os seus acabam e vice-versa. E sabedores de quais são os seus direitos e quais são as suas obrigações, a advocacia preventiva traz isso para as pessoas, né? Norteia. Hoje, felizmente, evoluímos bastante. Então, as pessoas estão mais preparadas para isso, né? Se preocupam mais. Antes de tomar uma ação, antes de agir, o que eu preciso saber como empresário, ou até mesmo a pessoa física, o cidadão, né? Vou me casar, o que eu preciso saber quanto ao regime de bens? Vou me separar, quais são as consequências disso? Há bastante solicitação nesse sentido? Hoje sim. Você falou de casamento? Sim. Há pouquíssimo tempo atrás, a questão de 3 meses, eu fui procurada por um casal de amigos que eles se casaram há pouco tempo, a questão de 2 meses. E 1 mês antes do casamento, eles me procuraram para pedir orientação. Alessandra, gostaríamos de saber qual é o melhor regime de bens que podemos adotar para o nosso casamento. E eu achei excelente a postura deles. Confesso que me surpreendeu, porque poucas pessoas se preocupam com isso, porque envolvidas, né, com o sentimento afetivo, acabam se esquecendo, mas isso é tão importante quanto o próprio amor, exatamente para trazer segurança para a relação afetiva, para o próprio casamento. Então, os meus bens são esses, os bens dela são esses. Qual é o melhor regime de bens? Para que fiquemos ambos seguros e para que, na nossa união, para que a gente consiga fazer do casamento uma união feliz, harmoniosa, porque é uma sociedade, né, Amaury? Infelizmente, nem sempre é feliz, né, doutora? Infelizmente. A senhora normalmente é solicitada em casos... de separação. De separação. Sim, de separação. Gostaria muito que fosse o contrário. Gostaria muito que os casais hoje tivessem a mentalidade de consultar um advogado antes do casamento, como esse casal de amigos, como eles fizeram. E para eles eu tenho certeza que será ótimo, porque eles estão devidamente orientados, eles sabem exatamente como administrar, porque o casamento nada mais é do que uma gestão, do que uma administração. Quando a gestão não for boa, a probabilidade do casamento acabar
é muito grande, né? Na hora em que os conflitos, na hora que os interesses entrarem em conflito. Então é importante que as pessoas tenham essa visão. Eu gostaria muito que com o tempo essa situação se invertesse, que as pessoas começassem a procurar o profissional antes de celebrar o matrimônio, para saber exatamente qual é o melhor regime de bens, comunhão parcial, separação total, como que eu devo proceder. E aí as pessoas ficam mais seguras, mais tranquilas e focam no amor. Doutora, curiosidade, já que a senhora faz tanto trabalho nessa área, em que fase mais os casais se separam? Os 10 primeiros anos, acredito que são os mais críticos na vida de um casal. Os 10 primeiros, normalmente as separações que eu tenho acompanhado nos dias de hoje, no prazo de 7 a 10 anos, é a possibilidade maior do casamento, é o que eu tenho acompanhado. Por que seria isso? Eu acredito que depois desse período, interessante a sua pergunta, é muito importante até. Para mim, eu acredito que depois desse período é a fase em que o casal, ou melhor, cada um como ser humano, já atingiram uma maturidade um pouco maior. Então já sabem mais o que querem para a própria vida. E é inevitável, né, Amaury? Sabendo o que quer para a própria vida, se esse querer não estiver em consenso com o querer do outro, inevitavelmente, você não pode estar numa união e cada um caminhando para um lado, né? O caminho tem que ser sempre o mesmo. Os filhos, quando eles interferem nessa questão, separação, quando eles contribuem, quando eles atrapalham? Na hora de tomar decisão, sem dúvida nenhuma, a presença dos filhos pesa muito na tomada de decisão, né? Quando eu vejo isso nas pessoas que me procuram e é inevitável. Quando eu pergunto por que vocês não se separaram até hoje, por que vocês demoraram para tomar essa decisão, a resposta é sempre a mesma, por conta dos filhos, né? Os filhos pesam muito na tomada de decisão. Não tem como impedir a influência dos filhos e é natural que seja assim, é razoável que seja assim, porque filhos são uma grande responsabilidade, né? Você precisa saber que você coloca um ser humano no mundo e que ele vai precisar contar com você. Então, é muito difícil, Amaury, você tomar uma decisão como essa. Eu vejo isso nas pessoas que me procuram. Não terei mais aquele convívio diário, não vou mais dormir ao lado, terei meu convívio limitado, né? Essa criança precisa de mim. Então, eles interferem na tomada de decisão. Não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Quem é mais sensível nessa questão de separação e filhos? E você diz o homem ou a mulher? A sensibilidade. Onde aparece a dúvida. Nossa, eu separo ou não separo? Para a mulher pesa mais. Sem dúvida nenhuma. Ainda nos dias de hoje, para a mulher pesa mais. Eu tenho, sim, exemplos claros de homens que resistiram à separação para valorizar a entidade familiar, preocupados não só com os filhos, mas com a própria entidade, com a estrutura familiar. Mas eu vejo isso claramente ainda nos dias de hoje. Na hora em que a decisão tem que ser tomada, a mulher ela ainda segura mais. Em uma palavra, qual seria o motivo maior para a separação hoje? A senhora consegue, em uma palavra, definir? Uma ou duas, pouquíssimas palavras. Todo mundo está em busca da felicidade, né? Eu acredito que se decidem se separar, não tem como evitar isso. É porque já não são mais felizes juntos como casal. E não tem jeito. As pessoas se separam inevitavelmente quando elas decidem que elas querem ser felizes. E que naquela união a felicidade já não existe mais. Ok. A gente volta a falar de direito com a doutora Alessandra Magalhães. A gente volta já. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio, mas para você ajudar é muito mais fácil. Não adianta dizer que tá ocupado que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. O Entrevista Especial volta legal.
legal, porque nós estamos com a doutora Alessandra Magalhães, né, que é especialista em direito civil e trabalhista. A gente terminou o primeiro bloco falando de separação, né? Isso. Essa difícil convivência humana, né, Verdade. doutora? E tão atual, né? E tão atual, dia, sem né? dúvida. E só está falando uma coisa tão corriqueira hoje, você apelar para a consultoria, né, de direitos nessa questão, porque Sim. as separações hoje são bem mais comuns Muito do que recorrentes, um tempo, né? verdade. Eu ia perguntar para a senhora, a questão da violência, quantas vezes ela acaba entrando no seu cotidiano? É uma triste realidade, né? A violência, e eu não vou falar só contra a mulher, tem muitos homens que sofrem violência também. A violência, ela é recíproca dentro dos lares hoje, então é muito mais recorrente ainda contra as mulheres, sem dúvida nenhuma, porque a mulher, ela ainda está numa posição onde ela é vista como a parte mais fraca, né? O lado frágil, é uma mera visão. Na verdade, é um ser forte e determinado. E também é um dos motivos de separação. Sem dúvida, exatamente. E acaba sofrendo muitos tipos de violência. E a maioria, eu acho interessante ressaltar que não é só violência física. A mulher, na maioria das vezes, ela sofre uma violência que é tão grave quanto a física, que é a violência emocional, é a psicológica, é a da submissão, é a violência da humilhação, é de ser colocada numa condição de desigualdade, é ser humilhada ao ver o seu marido estabelecer relacionamento com outras mulheres, não ter a valorização como esposa, como mãe, né, como administradora do lar. É uma violência tão grave e tão dolorida, e eu vejo isso claramente com as pessoas que eu atendo, quanto a violência física, né? O grau de gravidade é o mesmo, e nos dias de hoje ainda é muito recorrente também. Muito sério, né, Sem doutora? Eu ia perguntar para a senhora, na tua avaliação, Sim. a justiça, ela já está adequada? Por exemplo, tem aí a Lei Maria da Penha, Sim. enfim, são ferramentas que a justiça pode utilizar para defender a mulher, mas já está adequada e funciona realmente? Sim. Por exemplo, o que a gente vê, muitas pessoas denunciam maus tratos, violência, enfim, e a justiça tem amparado essas mulheres? Sim. Gostaria até de aproveitar a oportunidade e mostrar o quanto eu fico, como advogada, satisfeita com a atuação do judiciário nesse aspecto. A mulher, ela ainda resiste muito para fazer a denúncia, mas quando ela toma a decisão e faz, ela é sim devidamente amparada, seja pela autoridade policial, e quando a questão chega em juízo, que normalmente chega, é inevitável, pelo juiz de direito. Os juízes da vara da família e sucessões, hoje eles são pessoas muito sensibilizadas e muito preparadas para lidar com esse tipo de situação. O olhar deles vai além da questão legal, da questão jurídica. Eles têm essa preocupação de colocar as partes uma na frente da outra, de tentar saber exatamente o que aconteceu, aquela sensibilidade de não ser manipulado, de saber exatamente o que é verdade e o que não é, de conseguir enxergar além. Então, sim, eu não tenho uma reclamação nesse aspecto quanto à atuação do judiciário, dos magistrados em especial. Então, a pessoa que está passando por um problema, ela pode realmente recorrer à justiça, porque ela vai ser amparada. Devidamente amparada, seja na delegacia da mulher, onde eu já vi experiências de perto, assim, já participei de situações de perto e foram devidamente amparadas, sim, é muito sério. E eles levam muito a sério, e até a própria atuação dos magistrados. Que bom, doutora. É uma situação muito atual. União homoafetiva. Sim, sem dúvida. Né? Ela tem conquistado aí vitórias. A última foi a união estável. A união homoafetiva é o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. Daí o nome união homoafetiva. Que, na minha opinião, o reconhecimento veio tarde na nossa sociedade. Né? Essas pessoas, até pouquíssimo tempo atrás, elas não tinham, mesmo vivendo juntas durante anos, né, numa convivência afetiva, elas não tinham nenhum direito, seja sobre a administração de patrimônio, quando adquirirem patrimônios em comum, o que aconteceria com o patrimônio em caso de falecimento de um ou da própria separação do casal. E recentemente isso foi reconhecido pelo STF, né, a união, pelo Supremo Tribunal Federal, a união entre as pessoas do mesmo sexo. Né, e a possibilidade, sim, de fazer a gestão do patrimônio, de cada um ter a divisão do patrimônio na medida em que vão amelhando o patrimônio durante a convivência.
Então está reconhecido. É um caminho muito longo ainda a ser percorrido. A maioria ainda não está totalmente amparado o direito dessas pessoas. De uma maneira simples, o que reza esse novo Estado? Por exemplo, uma pessoa ela tem um relacionamento, quanto tempo é preciso para que ela obtenha esse certificado? A união estável é o reconhecimento da convivência entre pessoas de sexos opostos, homem e mulher. Né? Quando nós falamos de pessoas do mesmo sexo, é união homoafetiva. Pessoas de sexos opostos, união estável. Que vivam juntas como se marido e mulher fossem. Então, eles têm todos os direitos equiparados às pessoas que se casam em cartório, através do regime jurídico do Isso casamento. pode ser assim, logo que a pessoa se conheceu, por exemplo, ela pode... Sim. Então, são dois aspectos que eu acho que são importantes comentar aqui. A primeira do tempo, como você bem colocou, não existe, muitas pessoas ainda me perguntam isso, a partir de quando eu estou em união estável? Não existe mais a questão do tempo. Até alguns anos atrás, a lei que regulamentou a união estável, ela previa o prazo de 2 anos, mas isso já tem alguns bons anos, Amaury. Hoje não existe mais. Então, eu tive casos de pessoas que viveram juntas durante 6 meses e que tiveram a união estável reconhecida em juízo. O próprio casal pode ir até um cartório e fazer um termo de declaração de união estável. Não precisa mais só buscar o reconhecimento da união estável quando entra em conflito. O que eu quero dizer com isso? Se 2 pessoas hoje decidem viver juntas, debaixo do mesmo teto, mas não vão se casar sob o regime do casamento, elas podem, como as 2 juntas vão até o cartório, e fala, olha, estamos aqui, estamos vivendo juntas, queremos fazer uma declaração de união estável. Os cartórios fazem. A partir dali, é o segundo ponto que eu falei, que eram 2 pontos, né? O primeiro, a questão do tempo, e o segundo ponto é o regime de bens que se aplica para pessoas que vivem nessa condição, que está equiparado ao direito quanto à proteção do patrimônio, ele está amparado pelo regime da comunhão parcial de bens. O que isso significa? Todos os bens adquiridos da união, desde o início da união para frente, em caso de separação, se comunicam, né, na divisão. Né, os bens adquiridos dali para frente, do início da união estável em diante, o que for adquirido ao longo da união se comunica. O que significa isso? Em caso de separação do casal, aí o patrimônio terá que ser dividido. Então, é a equiparação ao regime de comunhão parcial de bens que se aplica ao casamento. Doutora, para encerrar essa questão, me surgiu uma dúvida com relação à herança. Ela entra nessa mesma Sem dúvida conta? nenhuma, claro. As pessoas que vivem união estável hoje e tendo a união estável reconhecida, seja em cartório, quando elas comparecem espontaneamente e falam, queremos fazer aqui uma declaração de união estável, ou seja, quando um dos companheiros, quando eles pedem em juízo, não houve o reconhecimento em cartório, espontaneamente, mas decidiram se separar e aí a pessoa que quer proteger o patrimônio, essa é a primeira questão, ela pode ingressar em juízo com uma ação de reconhecimento de união estável. E aí, reconhecida a união estável, obviamente que esse processo depende de uma série de procedimentos, mas se o juiz reconhecer a união estável, ela vai ter essa proteção. Em caso de falecimento de um dos cônjuges, e uma pessoa só se torna herdeira de outra quando um dos 2 morre, né? Obviamente que essa pessoa que herdou, em decorrência do falecimento do outro, terá os direitos na condição de companheiro da pessoa que viveu em união estável, sem dúvida nenhuma. Ok, doutora. Doutora, no seu currículo também diz que a senhora é professora de Direito Civil, Processo Civil, Isso. Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Exato. A senhora leciona em faculdades? Não. Eu iniciei lecionando na graduação, eu leciono já há 9 anos. Comecei lecionando na graduação, mas a questão de 2 anos eu leciono em concurso público. Concurso público. Cursinho, né, preparatório para quem vai prestar concurso público. Inclui a OAB? Inclui a OAB, curso preparatório para a OAB, o que muito me agrada, eu gosto muito desse público, sou muito feliz com o que eu faço. Adoro lecionar. Daqui da senhora esse índice de reprovação na prova da OAB de mais de 90%. Mais de 90%. Infelizmente, o índice de reprovação... ele é muito alto, mas muitos são contra, né? Por que tanta exigência? Eu sou um pouco mais rígida com essa opinião. Eu acho que é um mal necessário. Eu acredito que tem que exigir mesmo para poder colocar bons profissionais no mercado e a sociedade será beneficiada, não é, Amaury? Na medida em que você tem bons profissionais, a sociedade será beneficiada. Tá bom, doutora. Vou fechar esse segundo bloco porque a gente esqueceu do tempo. Okay. E a gente volta no terceiro bloco, né, para encerrar a entrevista e falar a respeito da PEC das domésticas. Eu acho que muita gente está interessada nesse assunto. Até já.
meu amigo oculto é alguém que eu não conheço. Mas eu sei que é alguém muito gente boa, porque me deu um presente muito especial que a minha família não podia me dar e que agora eu vou levar comigo por toda a minha vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um Hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea. Foi um presente da minha vida. Voltamos com a entrevista especial com a doutora Alessandra Magalhães, especialista em Direito Civil e Trabalhista. Doutora, a gente deu uma dica do que a gente falaria no último bloco, que é a questão trabalhista, né? Sem dúvida. E hoje um assunto muito atual é a PEC das domésticas. Das empregadas domésticas. Das empregadas domésticas. Ela está falando que foi uma regulamentação das mais importantes. Sem dúvida. É a emenda constitucional número 72. Queria só fazer uma observação sobre o empregado doméstico, que quando nós falamos em empregada doméstica, nós ficamos com aquela visão da empregada, daquela pessoa responsável pela limpeza do lar, pela roupa, pela comida, mas não. O empregado doméstico, quando nós usamos essa expressão empregado doméstico, aí incluímos a babá, o caseiro, o motorista, são todos profissionais regulamentados pela lei do empregado doméstico e agora regulamentados pela emenda constitucional número 72, que é a famosa PEC das empregadas domésticas. Essa PEC é de 2013. Essa PEC é de 2013, exatamente. A primeira parte dela já foi aprovada em abril desse ano, já entrou em vigência, alguns direitos já foram regulamentados, como o direito a recebimento de horas extras, com acréscimo de 50%, que até então elas não tinham, né? Elas não tinham. Fica proibido o trabalho noturno para menores de 18 anos em condições insalubres, que coloquem em risco a saúde, ou perigosas, que coloquem em risco a vida. Fica proibido o trabalho para qualquer pessoa menor de 16 anos. É muito interessante essa regulamentação, esse projeto, Amaury. Eu ia te perguntar, a hora que eu perguntei da PEC, a lei, ela já existe há muito tempo. Hoje os empregados domésticos, até que surgisse a emenda constitucional 72, eles tinham parte dos direitos regulamentados por uma lei específica. Só que esses direitos, eles não eram tão abrangentes como serão agora pela nova regulamentação. Já está valendo? Nem tudo, né? Nem tudo. Parte. Hora extra já está valendo, a irredutibilidade salarial já está valendo, a questão da proteção e trabalho em condições de higiene, normas e segurança do trabalho. Outra coisa interessante, olha, eles ganharam o direito de terem os seus direitos previstos em norma coletiva, o que até então não existia, né? E é muito importante que você tenha uma norma coletiva. Convenção coletiva... Não tinha sindicato? Não. Até porque a norma coletiva ela estabelece parâmetros, salário base, outros direitos, até mesmo a questão da jornada de trabalho, das horas extras, vem tudo previsto na norma. Então é uma segurança não só para o trabalhador, mas é uma segurança também para o empregador. A Sônia apontou algumas coisas, ela falou da jornada, são 44 horas semanais. O limite é de acordo com o que está previsto na Constituição. O limite é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, que até então não existia essa limitação regulamentada. Então, isso acabava fazendo com que os trabalhadores sofressem um abuso, na maioria das vezes, no seu local de trabalho. Ia ficando... Extrapolavam a jornada. Né? Da mesma maneira, o empregador que queria fazer as coisas da maneira correta não sabia como fazer porque não existia jornada regulamentada em lei. E isso gera um conflito entre ambos, empregador e empregado. Eu quero frisar isso, acho importante, porque o empregador, ele se sente pressionado com a mudança, né? Ele se vê preocupado, o que eu vou ter que fazer agora, como que eu tenho que administrar tudo isso, será que eu vou conseguir? Eu ia perguntar, na questão das horas trabalhadas, como é que vai se controlar? Folha de ponto, cartão? Controle ou manual, ou outra, mas terá que ser, enxergo que terá que ser manual, né? Mas pode ser manual ou eletrônico, aquele cartão que igual qualquer outra... Não muda nada, mas agora tem que anotar o horário. A questão
seguro-desemprego? Ainda não está regulamentado. Essa é uma das... Sim, e o fundo de garantia. Pela lei específica que regulamentava os direitos antes da PEC das empregadas, o fundo de garantia era opcional. Então, o empregador decidia se faria o recolhimento ou não. Se fizesse, não poderia mais deixar de recolher, teria que fazer o recolhimento todos os meses. Agora, com esse projeto, o recolhimento do fundo de garantia passa a ser obrigatório, o que eu acho que é correto. E a questão da multa também? E a indenização em caso de dispensa sem justa causa, sem motivo. Então, se o empregador mandar o seu empregado doméstico embora sem motivo aparente, ele fica obrigado a fazer o recolhimento da multa de 40%, que é a famosa indenização, né, do fundo de garantia. Sim. Doutora, eu vou logo para um tópico interessante, embargo infringente. O que é isso? Nós vimos até um exemplo que colocaram no Face, na internet. Vocês viram? Sobre embargo infringente, muito interessante. Os embargos infringentes, na verdade, nós vamos para outra discussão. É outra? É outra coisa. Não envolve, né? Os embargos infringentes, eles estão sendo utilizados no caso do mensalão, que ainda está dependendo. Então não é com as empregadas. Deixa para o final da conversa. Eu que me antecipei aqui. Uma pergunta interessante que a Sônia colocou, na questão dessas mudanças no direito trabalhista para os domésticos. É um avanço, né, na questão para a sociedade de forma geral? Sem dúvida nenhuma. E falo, antes de falar como advogada, falo como cidadã. É um avanço para ambas as partes. As normas de direito do trabalho, elas existem para estabelecer procedimentos entre as partes. Então, empregador age dessa maneira e empregado, por sua vez, deve agir dessa maneira. Na medida em que empregador e empregado estão cientes dos procedimentos que devem adotar, eles ficam seguros na relação estabelecida. Mas, Amaury, eu vou além nesse raciocínio. Eu acho que, sobretudo, essa nova regulamentação trouxe um reconhecimento importantíssimo para essa categoria de trabalhadores, né? É o reconhecimento da profissão, do profissional como um todo, que eles não tinham até então. Isso vai evitar que eles sejam explorados no seu local de trabalho. Vai posicionar o empregador e vai situar todos dentro das relações estabelecidas dentro dos lares. Doutora, já passou o tempo correndo. Eu queria perguntar sobre tributação. Parece que vai mudar nessa questão. Sim, também. É um avanço. É um avanço também. O governo está preocupado com essa carga tributária para o empregador. Então, eles estão ainda não está definido, mas ao que tudo indica, será através de um super simples, se eu não estou enganada, onde a carga tributária será reduzida em um único pagamento, inclusive o projeto é para que o pagamento seja feito através de um único boleto via internet, para tentar facilitar e amenizar um pouco a carga tributária que vai ficar em cima do empregador. Doutora, para essa matéria, o seu tempo já esgotou. Okay. Agora vem a minha curiosidade, o embargo infringente. Eles estão sendo muito discutidos no assunto do mensalão, que ainda está em julgamento, em pauta no STF, né? A discussão ainda é grande, mas os embargos infringentes é um recurso previsto no direito processual civil. E quando existir divergência, óbvio que eu vou resumir uma questão que é bem complexa, né? Mas quando existir divergência de votos entre os ministros, surge essa possibilidade, esse remédio processual, são os embargos infringentes. A parte pode apresentar esse recurso e pedir um novo julgamento em decorrência da divergência de votos existente entre os ministros no Supremo Tribunal Federal. É uma possibilidade jurídica. O que a senhora está explicando é um negócio difícil de entender. Muito. Mas é o que aconteceu na atualidade com relação aos mensaleiros. Exato. Né? Eles foram... Parte absolveu, parte dos ministros do STF absolveu, parte dos ministros condenou. Então, diante da divergência... O povo ficou sem entender nada. E exatamente isso que você falou. O povo pode até não entender, mas os ministros do STF precisam chegar num consenso. Então, quando existir a divergência, embargos infringentes, com a possibilidade de pedir um novo julgamento. Traz a possibilidade daquela pessoa ter um novo julgamento. E se alguém quiser saber mais alguma coisa sobre embargo infringente, que é muito interessante para a gente entender o que está acontecendo no país, na esfera política, na esfera maior da justiça, né? Pode entrar no site da doutora. Obrigado pela tua presença. Infelizmente o tempo acabou, mas foi muito bom. Muito obrigada, agradeço a você. Gostaria de agradecer em especial a Sônia, que foi muito gentil. Agradeço pela oportunidade, espero comparecer outras vezes. Obrigado, doutora. Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.
amigo oculto é alguém que eu não conheço. Mas eu sei que é alguém muito gente boa, porque me deu um presente muito especial que a minha família não podia me dar e que agora eu vou levar comigo por toda a minha vida. Dê um presente para quem depende de você para viver. Procure um Hemocentro e cadastre-se como doador de medula óssea.